E eu vou falar para você, vou só reforçar algo muito especial. Nós vamos ter lives às segundas, quartas e sextas. Então anota aí a agenda para você estar comigo nas segundas, quartas e sextas. Nós vamos nas segundas e nas quartas às 20 horas. Nas sextas às 19 horas. Hoje eu me atrasei uns minutinhos porque é muita coisinha aqui para poder a gente, né, tá ajustando, mas eu tenho certeza que nós não vamos perder nada por causa desses minutinhos que eu atrasei. Vamos lá para nossa live de hoje, para um tema que tem me chamado muita atenção, que tem me aguçado muito a atenção, porque muitas pessoas têm me procurado. Na verdade, todo dia eu recebo muitos directs falando sobre a traição, né? É o tema do nosso Instagram. Mas algumas pessoas, e até apareceu numa live que eu fiz, pessoas falando sobre alguns sinais claros que elas estavam de verdade aprisionadas à dor da traição. Sinais que você está aprisionada, que você está presa, que a traição te prendeu, segurou sua atenção, que a traição fez de você a sua prisioneira. Alguns sinais, eu vou dar alguns sinais aqui, eu vou dar 4 a 5 sinais, mas vamos começar por o primeiro sinal. Você fica o tempo todo, ou a maioria do tempo, articulando uma vingança. Aham, é isso mesmo. Ai, Briane, mas ele fez isso comigo, eu tô certa, eu vou dar o troco. Aí você fica o tempo todo articulando. Nessa de articular a vingança, não, eu vou me vingar, eu vou trair ele também. Você não para de pensar na traição. Quanto mais você pensa, mais a raiva aumenta. Quanto mais você pensa, mais o ódio aumenta. Quanto mais você pensa na vingança, mais você fica presa àquela dor que você está sentindo. Infelizmente, nós não temos como parar. Isso que eu tenho falado para vocês direto. Nós não temos como esquecer a traição. Mas de verdade, nós temos como trabalhar para que a dor da traição não te aprisione. Superar a traição conseguindo lembrar sem sentir dor. Porque lembrar é inevitável, mas a dor da traição, ela é totalmente tratável. Deu uma trava-língua agora. Totalmente tratável. Por que ela é totalmente tratável? Hoje uma seguidora me perguntou isso. Mas como é que acaba com a dor da traição? Deixa eu falar para você. Como que acaba a dor da traição? Não agarrando nesses sinais que eu vou falar para você. Não ficando presa a esses sinais, não se deixando dominar pela raiva, não se deixando dominar pelo ódio, porque sim, tem ódio, não se deixando dominar pelo medo de ser traída de novo, vou falar isso daqui a pouquinho. Superar a traição só vai acontecer se você entender que esses sinais aqui que eu vou falar para você estão te aprisionando. Fora que no meu método, nós tratamos o trauma psicológico gerado por conta da traição. Eu vou falar para você que quando uma paciente ou né, alguém que eu acompanho vira para mim e fala, Briane, hoje eu acordei sem dor, eu não estou sentindo dor. Aí no outro dia eu também não estou sentindo dor. No outro dia, Briane, eu lembro, mas eu não consigo sentir dor. A dor não está mais comigo. A lembrança, ela, como você sempre diz, é inevitável. Mas eu não sinto dor. Só que, se você ficar articulando uma vingança, pensando na vingança, não, vou me vingar, ele vai ver, eu vou dar o troco para ele. Cada vez que você se coloca nesta posição de vingança, você se aprisiona à dor da traição. Não é o seu cônjuge que te traiu que te aprisiona. Claro, ele fez a besteira, ele tomou a decisão e agiu. Ele fez a besteira, mas você, cada vez que para e articula um processo de vingança, fica pensando em formas de se vingar e fica pensando que você vai dar o troco, isso fica na sua mente e você acaba por ficar prisioneiro daquele pensamento. A vingança não é algo agradável, nem é algo bonito, mas muitas pessoas
agarram na vingança. Deixa eu ver se tem algum comentário. Ainda não tem comentário. Eu vou colocar o óculos só de vez em quando, tá, gente? Por quê? Não é porque eu vou colocar o óculos, não. Porque a vingança, ela não é um... aí as pessoas falam, a vingança é um prato que se come frio. Deixa eu falar um negócio pra você. A vingança é coisa dos fracos, dos imaturos. Nossa, Briane, você está me falando que eu sou imatura? Sim, eu estou te falando que você, ao articular uma vingança, você está agindo como uma menina mimada, como um menino mimado. Nossa, mas você quer dizer que eu não posso dar o troco? Quem vai sofrer depois? Você? Quem vai olhar para trás e vai falar assim, eu me tornei ele, eu me tornei a pessoa que me traiu. Por quê? Briane, mas eu só queria fazer com que ele sentisse a dor. De verdade, a dor maior está em você. Ah, Briane, eu só queria que ele sentisse um pouco do sofrimento que eu estou sentindo. Se você não quer sentir esse sofrimento, trate essa dor. Mas não fique achando que se você se vingar, a dor vai embora, porque a dor não vai embora. É ilusão você achar que se vingar, a dor vai embora. Não vai. Então, a vingança, ficar articulando um processo de vingança, ficar articulando a vingança na sua cabeça, não vai te ajudar em nada, só vai te aprisionar mais ainda a dor da traição. Segundo sinal que você está aprisionado à dor da traição, você não consegue parar de pensar na dita cuja ou no dito cujo, que, né? Você não consegue parar de pensar como foi, onde é que foi, você não consegue parar de pensar como que foi, em que motel foi, se eles transaram no carro, não transaram no carro, se teve beijo, não teve beijo, se teve sexo oral, se não teve sexo oral. Se você não sabe, eu trabalho com sexualidade humana também, então eu tenho muita tranquilidade de falar isso aqui pra você. Quantas vezes foi, desculpa a expressão, se broxou alguma vez com ela, porque você pode estar acontecendo, são coisas que você fica na sua cabeça pensando, que cada vez que você pensa, você alimenta essa dor. Você coloca força nessa dor. Mas, Briane, como parar de pensar? Entendendo que é um processo. Mas eu quero parar de pensar de vez. Não vai parar de pensar de vez. Nossa, Breno, eu gostaria muito de acordar amanhã e não pensar mais. Isso não vai acontecer. Se alguém virar para você e falar que isso vai acontecer, deixa eu te contar uma coisa, a pessoa está tentando te enganar. Porque é um processo para você tratar o trauma emocional, fazer reestruturação cognitiva de inúmeros pensamentos e entender que a dor da traição, ela pode ser superada, mas o fato de você ter sido traída, a lembrança não vai ser apagada. Briane, mas como eu entendo que os meus pensamentos não estão mais me machucando por conta da traição? Você não vai sentir dor. Você vai lembrar sem sentir dor. Qual é o processo? O processo é tratar o trauma emocional junto com as comorbidades, que são os transtornos correlacionados, os transtornos relacionados àquele trauma, que é assim, teve um trauma e vem, às vezes vem uma cascata de outras situações, outros transtornos, outras dores que vão ocasionando mais sofrimento psicológico. Então, essa cascata, o trauma, a cascata que vem dele são os transtornos comórbidos. E como é que eu trato um transtorno comórbido? Terapia. Não tem outra forma de tratar um transtorno uma comorbidade que não seja em terapia. Nossa, Briane, mas eu vou fazer um curso tal que vai me livrar disso. Desculpa. O que vai tratar um transtorno mental é a bonita da terapia. Hoje uma paciente virou para mim e falou assim, Briane, todo mundo devia fazer terapia. Sim. Todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo quer fazer terapia? Não, todo mundo não quer fazer terapia. Por quê? Porque, vou te contar um segredo. As pessoas, se tiver um câncer, se receber um diagnóstico de câncer, a pessoa corre para tratar.
A pessoa vai em busca dos melhores tratamentos. A pessoa se abre para inúmeras possibilidades. Primeiro vai ter o choque, vai ter o luto, né, daquela situação toda, mas ela vai correr atrás, a maioria, tá? Vai correr atrás de tratamento. Mas como é um trauma psicológico, ela acha que vai passar sozinha. Ela acha que o tempo vai apagar o trauma psicológico. Não vai. Não vai. O tempo não apaga um trauma psicológico, assim como um câncer. Precisa de tratamento, quimioterapia, às vezes radioterapia, dieta balanceada, você se alimentar melhor, né, na dieta balanceada, deixar de comer algumas coisas, se deixar viver o processo de tratamento, não ficar resistente a ele. Aí você, quando está com trauma psicológico, não acha que tem que viver isso. Não acha que precisa fazer, vou brincar aqui um pouquinho, tá, gente? Uma brincadeira, uma quimioterapia ou uma radioterapia emocional psicológica. Por quê? Porque o tempo vai curar. O tempo curaria o seu câncer? O tempo curaria, você caiu, quebrou a perna, machucou muito. O tempo vai curar esse osso que fraturou? Vai curar de vez esse osso que às vezes ficou exposto? Não vai. Mas um trauma psicológico, você acha que o tempo vai curar? Então não vai. Você só consegue se livrar da dor quando você tiver feito uma reestruturação cognitiva dos pensamentos que ocasionam aquela dor, das emoções que ocasionam aquela dor e de alguns comportamentos que podem estar aumentando aquela dor. Você precisa colocar na sua cabecinha que os tratamentos, eles precisam ser feitos, quer você queira ou não, quer você assuma isso ou não. Por quê? Vou falar de novo, porque eu quero deixar isso bem registrado para você. A traição, ela gera um trauma psicológico. Superar a traição, conseguindo lembrar sem sentir dor, porque lembrar é inevitável, mas a dor é tratável, é você focar no trauma, nos transtornos comórbidos e fazer um trabalho intenso de tratamento. Não tem outra alternativa que não seja você entender o processo. Por quê? Às vezes as pessoas focam muito no relacionamento. Não, eu preciso tratar meu relacionamento. Precisa. Existem coisas que precisam ser tratadas no seu relacionamento. Mas se você trata o seu relacionamento por si e não trata as suas questões emocionais, você pode ir lá e destruir seu relacionamento de novo, porque você não estava tratada emocionalmente, não estava equilibrada. Suas emoções, né, destruídas podem destruir tudo aquilo que você está colocando, tratando, tá? Então, presta muita atenção. Você não consegue parar de pensar no acontecido, e isso é um sinal que você está aprisionada à dor da traição. Outro sinal, o medo de ser traída novamente te atormenta. Você passa a ser agressiva, você passa a ser possessiva, você passa a ser ciumenta, você passa a querer saber todos os detalhes de onde ele está, onde ele não deveria estar, com quem ele está. Todo esse processo leva a um nome: controle. Você acha que se controlar ele, ele não vai te trair de novo. Só que se ele quiser te trair, ele vai te trair de qualquer jeito. Briane, uma pessoa que traiu, pode nunca mais trair? Pode sim, se tiver arrependimento genuíno, com mudanças drásticas, fortes de comportamento, tá? Pode sim ter mudança de vida, porque eu tenho esse exemplo aqui em casa, eu tenho pacientes que passam por isso, eu tenho pacientes homens e mulheres que foram traídos e que os cônjuges estão se empenhando ao máximo para restabelecer todo o processo que acontecia entre eles, que era de um relacionamento saudável, funcional, antes da traição. Então, sim, uma pessoa que se arrepende genuinamente, tem mudanças fortes de comportamento, pode não voltar a fazer aquela coisa, tá? A traição, não se comportar daquela forma. Porém, todavia, entretanto, se a pessoa não se arrependeu genuinamente, não teve mudança de comportamento, você para sempre vai ter uma luz piscando na sua cabeça. Pá, pá, alerta, 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 alerta.
Por quê? Porque você não viu mudanças de comportamento, você não viu arrependimento genuíno. Tem uma live que eu falo sobre arrependimento. Se eu fosse você, se você busca esse arrependimento, ver no outro esse arrependimento, procura no meu IGTV, que tem uma live que eu falo só sobre isso. E você vai com lápis e caneta para você anotar, porque é uma aula, tá bom? É uma aula. Outro sinal que você está aprisionado à dor da traição. Você acaba jogando na cara dele o tempo todo, a todo momento. Na primeira oportunidade você joga na cara, na primeira oportunidade você cobra, na primeira oportunidade você vai lá e briga, esbraveja, na primeira oportunidade você vai lá e pega e fica futucando a ferida. Tá vendo? Isso que você fez comigo, isso que você fez comigo. Aí você não permite que ele mostre para você sinais de arrependimento, porque você está sempre brigando, você está sempre esbravejando, você está sempre gritando, você está sempre julgando e não permite que o outro mostre para você sinais de arrependimento. Alguns vão se arrepender genuinamente, outros não. Mas você precisa entender quais os sinais de arrependimento você quer que ele te dê ou que ela te dê. Então, um sinal forte é você acaba jogando na cara da pessoa o tempo todo. Eu sempre trabalho com os meus pacientes a comunicação assertiva. Por quê? Quem foi traído tem uma necessidade de conversar sobre aquilo que aconteceu. Porém, eu quero te falar o seguinte, apesar de ter essa necessidade, eu não te indico e eu não indico mesmo, eu falo que é nocivo para sua mente ficar sabendo todos os detalhes. Por quê, Briane? Porque você cria imagens mentais que vão ficar te atormentando por muito tempo. Você vai criar a imagem mental, principalmente se você conhece a outra, tá? Ou o outro. Você vai criar imagens mentais deles na cama. Você vai pegar uma frase que... Amor, liga o ventilador pra mim. Uma frase que ele te falou, não, porque a gente fez em motel tal, no motel tal. Aí você vai e cria aquela imagem na sua cabeça e aquilo não sai mais. É a mesma coisa quando você vê fotos dos dois juntos, conversas. Ah, mas ele nunca conversou comigo. Teve uma pessoa que colocou assim pra mim, né, numa pesquisa que eu fiz. A minha maior dor é que ele nunca me levou no motel que ele... Pode colocar no mínimo. Que ele nunca me levou no motel que ele levou ela. Que ele não vai no barzinho comigo igual ele ia com ela. Que ele não me trata como ele tratava ela. Como é que ele tratava ela? Você não tá sabendo de detalhes demais, não? Que fica, ó, pá na sua cabeça? Quanto mais detalhes você fica sabendo, mais aprisionado você fica. E quando a pessoa... Perguntinhas, eu amo perguntinhas, tá bom? E quando a pessoa sempre foi boa com você e em poucas brigas saiu com a ex. De verdade... Será que ele esqueceu? Assim, né? Só conjecturando, porque eu teria que te ouvir muito para falar qualquer coisa. Mas será que ele esqueceu essa ex? Colocando, né, uma pulga atrás da sua orelha. Mas assim, e quando a pessoa sempre foi boa com você e em poucas brigas sai com a ex, qual foi a intensidade dessas brigas? Essas brigas fizeram com que vocês se desconectassem. Essas brigas fizeram com que você passasse a não mais estar naquele relacionamento, ou vocês, de forma satisfatória. Uma das questões apontadas em várias pesquisas que eu paro para ler, né, porque eu leio muito, não sei se você sabe, mas eu sou a rainha do artigo científico, eu gosto muito. A maioria, tá? A maioria esmagadora dos artigos científicos apontam que uma das justificativas para o homem ou a mulher, tanto faz, tá? Trair no relacionamento é a insatisfação conjugal e a insatisfação sexual. Falar que só o homem trai por conta disso, as pesquisas já apontam que não é bem assim não, tá? Mulher sim trai por insatisfação conjugal e sexual também. Então, as brigas levaram a insatisfação conjugal e sexual. Não, Briana, a gente se dava muito... Tô só conjecturando. A gente se dava muito bem na cama, o sexo era maravilhoso. Mas e no dia a dia?
Como é que estava a conjugalidade de vocês? Como que estava a reciprocidade de vocês? Como é que estava a cumplicidade de vocês? O amor, o carinho, a atenção, o respeito, o zelo. Tá vendo? Que não é uma coisinha só, não é só as brigas, existem muitas coisas por trás das brigas, tá? A questão de você pontuar certas coisas com seu cônjuge e fazer com que vocês dois busquem as soluções para aquelas situações, não necessariamente é brigar, mas para isso você precisa ter uma comunicação assertiva. E é uma das coisas que nós treinamos, que eu treino muito com os meus pacientes, é a comunicação assertiva. Por quê? Porque nós não sabemos nos comunicar. A gente rasga, a gente grita, a gente esbraveja, mas a gente não sabe se comunicar. Mais coisinha. Sair com o ex, a ex acho que não sai, porque olha o celular dele querendo saber como ela está, porque está preocupada, porque está preocupado, ela não responde. Ele, assim, de verdade, eu acho que ele não precisaria nem estar conversando com a ex, né? Não sei que tipo de ex é, se é ex-esposa, ex-namorada. Se você está olhando, vigiando ele no celular, pode ser que você esteja aprisionada à dor da traição, ou aprisionada a um pensamento que você foi traída, sendo que você ainda não tem todas as provas concretas que você foi traída. Aí você está aprisionado àquele pensamento, que é uma das primeiras fases antes da dor da traição de verdade, é você estar aprisionada a uma conjectura, a um pensamento, a uma ideia fixa de que ele pode estar te traindo. Talvez você está até apresentando uns sinais já, tá? Que você está aprisionada ao pensamento da traição, à dor da traição. Porque eu fiquei muitos anos aprisionada à dor da traição, tá? Antes de descobrir a traição. Eu virava, é igual o burrinho do Shrek, né? Você já me traiu, né? Que o burrinho do Shrek fala, já chegou? A gente já tá chegando? Já chegou? Então, eu ficava com ele assim, você já me traiu? Você já me traiu? E ele sempre falava que não, ainda me chamava de louca. Você já me traiu? Você já me traiu? Até que um dia ele contou, naquele dia, realmente a dor da traição veio muito forte. Veio ao ponto de me aprisionar de vez, tá bom? Outro sinal que você está presa à dor da traição, ficar se culpando. Teve uma pessoa em especial, que ela colocou assim na minha pesquisa. Eu gosto muito de fazer pesquisa, porque eu gosto muito de ouvir vocês, tá? Colocou assim na pesquisa, eu sei que toda a culpa foi minha, e que ele só caiu nas mãos da outra. Você entende que quando você faz isso, você está está eximindo a pessoa de toda a besteira que ela fez. Você está simplesmente falando assim, não, eu joguei ele no colo da outra, e ele, tadinho, tão inocente, foi lá, começou a conversar com ela, começou a enamorar ela e pá, me traiu com ela, transou com ela. Ou ela apareceu na vida dele e ele foi e caiu, coitado, porque ele é muito bonzinho, sabe? Aí ele caiu nas teias da aranha. Só que ele caminhou para cair nessa teia. Falar que a culpa é toda sua é tirar dele todo o peso e assumir que todo o peso é seu. Sim, existem casamentos que os dois precisam existem casamentos não. Quase todos os casamentos os dois precisam olhar o seu lado e o lado do outro. Precisa analisar os dois lados. Briane, mas eu sempre fui uma mulher perfeita. Nosso casamento era perfeito. Pode ser justificado por um transtorno? Pode. Mas achar que um casamento é perfeito, já me acende uma luzinha. Porque não existe casamento perfeito, né? Nem existe mulher perfeita, nem homem perfeito. Nossa, Briane, mas eu sempre fiz de tudo por ele. Não estou falando que isso é uma justificativa, porque nada justifica uma traição. Porque é um comportamento hediondo, Briane, né? Quem sofreu a dor da traição, quem ficou aprisionada mais de uma década falando para você, é algo muito ruim que é feito com a outra pessoa. E às vezes o outro lado nem percebe, sabe, que fez isso.
porque acabou com a vida da outra pessoa e quer que a pessoa passe uma borrachinha e apague toda a dor. Que a pessoa simplesmente jogue no mar do esquecimento. Eu já pedi perdão. Agora você, né, tem que esquecer isso. Você não esquece isso, você traz à tona direto. Primeiro, você tem que aprender a conversar sobre a traição. E eu sempre ensino os meus pacientes a se comunicarem de forma assertiva com relação a isso, porque precisa ter um diálogo com relação a isso, tá bom? Mas você falar assim, você sempre traz à tona, não sei o que lá, por isso que eu não quero conversar. Por isso que existe a terapia para te ajudar a te treinar para que você tenha uma comunicação assertiva, para que você não fique falando da forma errada e ele se feche, ou ela se feche para falar com você. A culpa é sua, porque você não fazia sexo comigo. Sinceramente, essa desculpa é a pior que existe. Por quê? Eu sei que às vezes as pessoas vão falar assim, nossa, Briane, mas sexo é importante. Por que então não fala assim, olha, eu tenho tido muita necessidade de sexo e não estou muito... isso não está me satisfazendo de 20 em 20 dias, de mês em mês, de 40 em 40 dias, de 60 em 60 dias. Vamos procurar ajuda? Agora, a outra pessoa fala, você precisa procurar ajuda. Vamos juntos procurar ajuda, né, tratar essa questão, porque só jogar a culpa para cima do outro, que o outro não queria te dar, não queria fazer sexo com você, é um peso muito grande, porque às vezes tem tanta coisa envolvida por trás disso. Sexo para mulher não começa na vagina, não começa. Sexo com mulher começa na mente e no coração. Se ela não está bem com as suas emoções, possivelmente ela vai se fechar para o sexo. E, infelizmente, isso acontece mais do que nós poderíamos imaginar. Aí o marido acha que ela precisa procurar ajuda sozinha. Não, o marido precisa estar junto com ela na busca de uma ajuda. Então, falta de sexo não é uma justificativa para trair, porque nada justifica uma traição. Nossa, Briana, você é chata quando fala isso. Sou chata, vou falar isso todas as vezes, todas as lives. Nada justifica uma traição. Não quer mais ficar junto, termina. Não quer mais estar junto com aquela pessoa, dá um fim no relacionamento e fica com a outra. Mas por que tá traindo? Acho que eu fiquei alterada agora, né, meu bem? Fiquei meio alterada. Mas por que tá com aquela pessoa? Mas foi só um flerte pelo celular, não teve sexo. Foi traição, não importa, tá? São roupagens, né? Traição virtual são roupagens que hoje em dia está se usando muito. Aí depois fala, nossa, mas foram só conversas. Foi traição. Teve algum envolvimento emocional. Teve algum envolvimento. Teve alguma articulação. Você sabia que existe sexo virtual? Sim, tem muita gente fazendo sexo virtual, tá bom? Existe muita gente fazendo sexo virtual e acha que não é traição. Pelo amor de Deus, gente, claro que é traição. Flerte no celular é traição. Uma pessoa num relacionamento sério com outra ficar conversando com uma terceira pessoa é traição, sim, é traição. Nossa, Briane, uma pessoa virou para mim e falou assim, você precisa se atualizar, porque isso não é traição. Eu até fiz um reel sobre isso hoje, né? Porque uma pessoa falou bem recente para mim isso. Aí eu falei, olha só. Aí eu falei para a pessoa, quantos artigos científicos você já leu e quantas horas você já passou estudando sobre traição? Não, mas não me importa muito com estudar isso, então não vem falar comigo algo que eu sou especialista. Entendeu? Porque eu fui grossa. Fui mesmo. Porque quem estuda, quem ouve, quem trata as pessoas que foram traídas sou eu. Eu não tenho que atualizar os meus pensamentos, mesmo porque eu leio artigos científicos novinhos que foram publicados esse ano sobre isso. E aqui eu não trato de poligamia, eu trato de monogamia. Então não vem falar comigo que a traição é normal, todo homem trai. E agora também todas as mulheres podem trair. Só se for no seu mundo, na sua vida, e se você quiser ser traído. Você quer ser traído, você aceita isso? Filho, viva com isso. Mas não queira impor isso para a vida das outras pessoas. Eu tenho certeza. Coloca um foguinho aqui, quem acredita comigo, quem tá certo, que não tem esse negócio de sempre vai haver traição. Se você não é traído, você trai.
Ouvi isso também já, tá? Ouvi isso recentemente. Se você não é traído, você trai. Põe foguinho se você acredita, não acredita também que todo mundo trai, que pessoas vão trair mesmo, que nos relacionamentos vai acontecer traição, quer você queira ou não. Põe foguinho aqui pra mim, pra mostrar pra mim que você tá de acordo comigo, que não existe essa parada. Traição não é algo normal. Põe foguinho. Você não acha que é normal? Põe foguinho. Traição não é normal. Só se for na sua vida. Se for na sua vida, aceite isso e fique como traído. Entendeu? Mas não queira impor isso para a vida das pessoas. Só se você estiver num relacionamento poligâmico, aí vocês vão. E mesmo assim, o outro lado precisa aceitar o outro. A terceira pessoa, quarta pessoa, quinta pessoa. Tá bom? Não é bem assim, não, tá? Todo mundo, né, aceita essa parada, não. Sinais que você está aprisionada à dor da traição. Articulando vingança o tempo todo. Não sai da sua cabeça formas de se vingar. Eu vou quebrar o carro dele, eu vou bater nele, eu vou bater nela, eu vou socar a cara daquela mulher, eu vou socar a cara dele. Vingança. Vontade a gente tem. Mas você ficar pensando o tempo todo que você vai machucar a outra pessoa porque ela te machucou também, é uma forma de vingança. É normal sentir isso? É normal. Eu posso agarrar nisso? Não. Isso vai me fazer ficar bem? Não. Porque isso vai te aprisionar à dor da traição. Traição é isso aí, diferente de relacionamento aberto. Traição é mentir, enganar a outra pessoa. Isso aí. Até nos relacionamentos que são abertos, existem algumas regrinhas. Isso já falaram pra mim, tá? Eu não estudo muito sobre isso, mas tem gente que me segue, está em relacionamento aberto e falou comigo, Briane, existem regrinhas sim. Nem todos os relacionamentos abertos são totalmente abertos, tá bom? Então, assim, isso é o que me falaram, tá? Eu não tenho relacionamento aberto não, viu? Eu não tenho relacionamento aberto não. Outro sinal, o medo de ser traída novamente. Aquilo fica na sua cabeça, fica na sua cabeça, fica na sua cabeça, não sai, não sai, não sai, você fica agarrado àquilo. Outro sinal, você acaba jogando na cara da pessoa, do seu cônjuge, o tempo todo o que ele fez. Não sabe fazer isso de forma assertiva? Não faça. Quer aprender a fazer de forma assertiva? Vem fazer terapia comigo. Vem participar do meu programa, que na verdade as inscrições estão fechadas. Só mais para frente você vai ficar sabendo mais sobre essa notícia aí. Mas você quer aprender a se comunicar, falar de forma assertiva, ou faz terapia comigo, ou fica esperando as cenas dos próximos capítulos, que vem coisa boa por aí. Ficar se culpando. Quanto mais você fica se culpando, mais você está aprisionado àquela dor que está te deixando para baixo. Quanto mais você se culpa e fica achando que a culpa é toda sua, exclusivamente sua, o que não é verdade, os dois, né, tem coisas a ajustar no relacionamento, você se aprisionar num pensamento muito, vou falar para você, às vezes, até que aponta baixa autoestima, baixa autoconfiança e baixa autovalor. Infelizmente. Muitas vezes, até por conta de uma dependência emocional, eu já falei para vocês, né, sobre a dependência emocional, a pessoa acha que o outro não fez nada demais, que a culpa é toda sua, porque a pessoa você jogou ela pro colo da outra pessoa, né, pra perereca da outra pessoa. E é uma coisa para vocês, eu já falei os 4. Existem 4 transtornos que têm aparecido muito nos meus atendimentos. Eu vou falar para você, eu atendo muito. E na maioria dos atendimentos, alguns, graças a Deus, não tem, mas é porque as pessoas procuraram atendimento rápido. 4 transtornos têm aparecido muito nos meus atendimentos. Depressão, ansiedade, transtorno do pânico e agora transtorno da personalidade dependente. Abri meus olhos para alguns directs que as pessoas estavam me mandando. E eu percebi que é um padrão de pensamento, sabe? É um padrão que tem acontecido porque a pessoa não consegue ver a sua vida sem o outro. A pessoa não consegue enxergar a sua vida sem aquela pessoa que é objeto do amor, do fascínio dela, do apego dela. Então,
esse padrão de pensamento, quando ele é muito forte, ele pode gerar sérios problemas. Sérios problemas. Então, o transtorno da personalidade dependente é algo que tem aparecido muito mais do que eu gostaria de falar para vocês, tá bom? Mas às vezes ele está escondido atrás de uma dependência financeira. Sim, você precisa analisar se é dependência financeira mesmo ou se não tem uma dependência emocional que está sendo escondida atrás de uma dependência financeira. E eu tenho aberto, quando você conversa comigo no direct, a maioria das pessoas que chegam conversando, não, Briana, eu sou dependente financeira mesmo, tal. Aí eu começo a conversar com a pessoa. E aí depois a pessoa fala, agora eu estou na dúvida. Você precisa entender se é realmente dependência financeira ou se você está dependente emocionalmente daquele relacionamento e não consegue pensar formas de viver sem ele, sendo que ele está te destruindo, o relacionamento, tá? O relacionamento está te destruindo. Eu, Briane, sou pró-família, pró-casamento. Porém, existem muitos relacionamentos que são relacionamentos abusivos, porque eu entendo a traição como uma violência psicológica contra a vida da pessoa, porque se gerou um trauma, houve uma violência, se o trauma está ali é porque a pessoa viveu aquele tipo de violência. E nos meus estudos, no meu projeto, no meu método, eu coloco a traição como uma violência psicológica que aquela pessoa viveu. Viver uma violência psicológica repetidas vezes e você não entender que aquilo ali não está sendo um relacionamento bom para você, pode te fazer acender uma luzinha assim, ó, dependência emocional, dependência emocional, dependência emocional. Eu gostaria muito que você analisasse isso na sua vida. Bom, vamos lá. Essa foi a live de hoje e eu quero dizer o seguinte para você. Segunda, quarta e sexta, ao contrário, né? Segunda, quarta e sexta, nós vamos ter lives. Segundas e quartas às 20 horas e nas sextas às 19 horas. E eu quero falar uma coisa para você. Essa live foi importante para você? Você tem gostado do meu conteúdo? Me ajude a compartilhar ele com outras pessoas que precisam. Às vezes você participa de alguns grupos em que as pessoas falam muito de traição. Fala do meu trabalho para essas pessoas. Talvez essas pessoas precisam conhecer alguém que passou pelo trauma da traição, que ficou muitos anos, mais de uma década, agarrada à dor da traição, por cabeça dura, eu era cabeça dura, por não me abrir para uma ajuda. Uma pessoa virou para mim, até num post meu, falou assim, eu fui traída não sei quantos anos atrás, e eu gostaria tanto que eu tivesse tido uma Briane naquela época. E eu vou falar para você, eu também. Eu queria muito que tivesse tido uma Briane, uma psicóloga especialista que se rasga de estudar, que tem um método top para poder te ajudar, para me ajudar naquela época. Só que não tinha. Mas eu tô aqui hoje. E eu quero te dizer que eu sou a ajuda que você precisa. Comigo, você vai conseguir superar a traição, lembrando sem sentir dor. Porque lembrar é inevitável, mas a dor ela é totalmente tratável. Beijo no seu coração e até a live de segunda-feira, tá? Beijo, beijo. Essa live vai ficar salva no IGTV. Beijo, beijo, beijo. Beijo!